E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute? Então eu convido a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, meu diretor, e bora pro vídeo! No canal do Debatendo com Fute. Em parceria com o canal Debatendo com Fute. Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025, e a gente está aqui para fazer a análise da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu e o Mozaniel, que tá se ajeitando ainda, tá atrasado, mas uma rodada aí que vai ser inevitável falar sobre a arbitragem, né, que foi tenebrosa em vários jogos, especialmente agora há pouco na Ilha do Retiro, no jogo do Palmeiras. A gente vai falar muito sobre isso, né? Deixa eu dar uma boa noite aí pro Moza. Tá preparado, Moza? Boa noite, galera. Tô preparado, sim. Boa noite aí. Vamos falar aí sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? E já pedindo aí pra galera do canal Debatendo com Fute, aproveite aí, já se inscreve aí no canal Milênio Geriátrico, beleza? Dá essa força aí, desse apoio. E também a galera que estiver passando aí e a galera que estiver passando aí no canal também, que não é inscrito, já aproveita aí e fortalece a gente. Se inscreve aí no canal, deixa o like, que é importantíssimo pro canal, beleza? E bora aí resenhar, falar aí dessa rodada, dessa segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Bora pra cima. Lembrando que estão jogando nesse momento 41 minutos do primeiro tempo, Santos e Bahia na Vila Belmiro. O Bahia tá vencendo por 1-0, é o último jogo da rodada. O Rogério Melo Franco tá aqui. Boa noite, senhores apreciadores do ludopédio, né? Ele que é um erudito. O Carlos Eduardo tá aqui também. Só falta agora a CBF punir o Yuri por subir no Mundial do Palmeiras. Ele não subiu, não tem, né? Não tem Mundial, não subiu em nada. Deixa eu colocar na tela já, moça, os resultados até agora dessa rodada. Como eu falei, só faltando Santos e Bahia. Mas aí na tela a gente tem, né, um oferecimento SofaScore. Os jogos aqui da segunda rodada. Ontem, né, Ceará 2, Grêmio 0. Um jogo aí que o Ceará realmente dominou. O time do Grêmio, como a gente falou na live prévia do Brasileirão, é um time com vários problemas, né? Parece que não engrena, apesar de ter vencido o Atlético Mineiro na estreia, não jogou bem, e contra o Ceará ontem também não jogou bem. Mais um gol do Pedro Raul, né? Gol de pênalti, e um gol do meio campo ali. O Volpi subiu na última bola, se precipitou um pouco, subiu ali para tentar um cabeceio no escanteio, e aí no rebote o Matheus Araújo, meu Deus, Matheus Araújo do Terrão, conduziu a bola, passou o meio campo e bateu, fazendo o gol que sepultou aí o Grêmio. 2-0 para o Ceará. Eu apostei no Ceará sendo rebaixado, né? Olha só, Ceará vencendo. Corinthians 3, Vasco 0. Vamos falar muito do jogo do nosso Coringão, né? O Corinthians foi um passeio, apesar do Daronco, né? Que tentou ali atrapalhar, né? Anulou 2 gols absurdos do Corinthians. A gente vai falar sobre isso. Corinthians passeou, marcou 3 pontos. O Botafogo fez a lição de casa, né? Ganhou 2-0 do Juventude, lá no Rio de Janeiro. Hoje, já os jogos de hoje, né? O Atlético Mineiro empatou com o São Paulo 0-0 em casa, num jogo que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem também, né? Vamos falar desses lances aí. Fluminense 2, Bragantino 1. O Fluminense fez o gol na última bola, né? Quase que o Fluminense empata em casa. Na estreia do Renato Gaúcho, né? Sétima passagem do Renato Gaúcho pelo Fluminense. O Internacional ganhou agora há pouco por 3-0 do Cruzeiro, jogando no Beira-Rio. Mais um jogo em que a arbitragem decidiu com 20 minutos. Ele deu um cartão vermelho para o zagueiro do Cruzeiro, absurdo também, né? Não dá nem para concluir se houve falta ali.
E aí o Inter passeou, né? Um time forte, o Internacional, que na nossa live foi o time mais apontado como possível campeão brasileiro. E começa bem o Internacional, né? Empatou com o Flamengo fora e vence agora o primeiro jogo em casa contra o Cruzeiro. O Mirassol em casa, né? Conseguiu seu primeiro ponto na Série A, né? Fez um gol na última bola também, empatou com o Fortaleza, que estava já. O Fortaleza estava sentindo já, estava nas mãos a liderança isolada do campeonato, né? Mas o Mirassol empatou. O Sport perdeu para o Palmeiras por 2-1. Palmeiras com 2 gols de pênalti. Muito discutível. O segundo pênalti no final do jogo foi um absurdo. Um absurdo que fizeram na Ilha do Retiro. A gente vai falar muito sobre isso. Um escândalo, né? Mais um nessa sequência aí nos últimos anos do Palmeiras, né? Ganhando os jogos. Parece que o Palmeiras tem pênalti todo jogo, né? E hoje foi um absurdo, a gente vai conversar sobre isso. O Flamengo bateu vitória lá no Barradão, né? O Flamengo fez 1-0, um golaço de biquinho do Arrascaeta. O Vitória empatou com o Wellington Rato, meu Deus. E só que o Bruno Henrique fez um gol aí e acabou decretando a vitória do Flamengo. E o Santos está jogando com o Bahia nesse momento. Vou subir um pouquinho aqui para a gente ver a tabela, por enquanto, né? A tabela do campeonato. Muito curioso, né? Nenhum time fez 6 pontos, nenhum time ganhou 2 jogos até agora, o que dá uma noção do quanto esse campeonato vai ser disputado, né? Como a gente previu, esse campeonato brasileiro vai ser muito disputado. Então, você tem ali em cima 7 times, Corinthians, Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras com 4 pontos. O Bahia também, nesse momento, né, tá chegando a 4 com essa vitória parcial contra o Santos. E aí, outros times aí com uma vitória e uma derrota, Juventude, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e Vasco. O São Paulo é o único que empatou 2, né, tá com 2 pontos. E aí, com 1 ponto, Bragantino, Mirassol, Sport e o Atlético Mineiro. E na lanterninha, nesse momento, com 2 derrotas, o Vitória, com certeza, já perdeu as 2. E o Santos vai perdendo a segunda por enquanto. Seriam os 2 últimos aí. Vamos esperar esse jogo acabar lá na Vila Belmiro. E com a gente também tá o Enio, mandando Olha lá, o Fernando Vanucci. Fernando Vanucci foi demitido da Globo por causa disso, hein? Porra, meu Deus. Porra, meu. Olha só. Boa noite, Enio. Enio é São Paulino, tá aqui com a gente, vai debater. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é nóis. Bom, vamos começar falando desse escândalo que aconteceu na Ilha do Retiro, esse assalto, o maior de todos, mas um dos assaltos aí, ou das arbitragens bizarras que a gente teve nessa rodada. Vários jogos aí, alguns jogos completamente decididos pela arbitragem, né? Esse jogo na Ilha do Retiro, o jogo em Belo Horizonte, São Paulo foi prejudicado, porque uma expulsão clara seria do Lianco no primeiro tempo, mudaria o jogo, né? E teve o jogo do Internacional com o Cruzeiro também. Se expulsar um jogador numa falta esquisita daquela, com 20 minutos do primeiro tempo, né? Realmente decidiu o destino do Cruzeiro. E aí, Moza, começa você. O que você achou aí dessa rodada até agora? Arbitragem decidindo jogos, vai ser uma tendência aí, cara? Com certeza, né? A tendência eu acho que quem vai decidir o campeão brasileiro certamente vai ser a arbitragem, cara. Porque muitos erros para uma rodada só, né? Muitos erros. Eu tava olhando ali o pênalti do Palmeiras, né? E aí, à primeira vista que eu vi, né? E disse, bom, foi pênalti, né? Aí eu olhei a foto, aí eu vi o toque, foi pênalti. E aí eu fui no grupo lá, né? Da galera aí, da resenha, né? Da gente aqui. E aí eu vi lá um videozinho curto lá que esse cara colocou. O jogador do Sport, ele toca na bola e depois ele coloca o pé no chão, é onde o jogador do Palmeiras vai, topa com o pé e cai, cara. Quer dizer, eu acho que mais de 400 mil quilômetros daqui para lá, eu tive essa percepção, eu vi que o jogador do Sport topou na bola primeiro,
E na sequência ele bota o pé no chão, né? Que ele vai colocar o pé na onde? Ele chutou a bola e colocou o pé no chão. O cara do Palmeiras veio simplesmente colocou o pé e tropeçou, tá ligado? Tipo, tropeçou e caiu. Pô, aí fica difícil, né, cara? Fica difícil. Porque eu assisti não assisti todos os jogos, não, né? Eu assisti alguns jogos, eu acompanhei um pouco ali, mais ou menos 20 minutos do Palmeiras e Sport, cara, era pra empate, cara. Nenhum e nem outro tava com tanta domínio do jogo, sabe? Nem o Sport tem o domínio total, nem o Palmeiras tinha, é aquele jogo morno, sabe? Nem quente, nem frio, jogo pra empate mesmo. Se a pessoa fosse pegar uma maquininha para apostar no ao vivo, colocaria empate, porque estava tudo para se desenhar pelo empate, né, ali. E quando eu olhei, estava 0-0 o jogo, viu? Aí depois eu fui lá num aplicativo que eu tenho, né? E eu vi que já estava 1-1, né? Aí eu fui dar outra olhadinha, e deu uma olhadinha. O jogo estava do mesmo jeito que eu tinha olhado, acho que 15, 20 minutos antes, né? Depois, né, que eu tinha visto. Fui olhar de novo o jogo e estava do mesmo jeito. Aquele jogo, sabe? Você não via o Sport abafando o Palmeiras e nem você viu o Palmeiras abafando o Sport. Tava aquele jogo ali no meu campo. Um perde, um ganha, um perde, ganha ali. E aí, cara, eu acho que o pênalti fez a diferença aí, né? O pênalti fez a diferença e pra mim, olhei o vídeo lá que a galera postou lá umas 4 vezes e, cara, não dava pra dar pênalti ali, não. Com o cara olhando o VAR, não dava pra dar pênalti ali. Falando em O bet, Enio, né? o Enio, o que foi muito assustador além do lance, e de ser com o Palmeiras, né, que a gente virou festa, né, costume, é normal, cara. Foi a convicção do juiz, a vontade de dar o pênalti e não chamar o VAR. Porra, cara. Eu acho que ele tem medo, né? De chegar ali na zona técnica para ver o VAR, o Abel voar em cima deles. Deve ser isso. Aí o cara ele já recua. Quando diz, eita, vou ter que ver o VAR ali perto do Abel. Porque os juízes do Brasil, eles são todos medrosos, né? Tudo pipoca pro Abel, velho. É impressionante, assim, como... E aí você falou da Bet, né? O pênalti no Palmeiras é renda fixa, né? Você pode ir lá tranquilo na Bet, qualquer um dessas que tem aí, Bet Nacional, Superbet, qualquer que seja, você coloca todo o jogo lá, um pênalti pro Palmeiras e é a renda fixa, certo? Que você vai ter essa retribuição, porque é um absurdo, cara. É um absurdo, assim. E os jogadores, eles estão sacando, porque eles estão se atirando. Jogadas assim, confusas, já na dúvida cai. Que ali a jogada, o Veiga limpa, né? Mas a bola toca, ele tropeça na bola no pé dele. Se você observar bem o lance, quando ele dá, o zagueiro do Sport dá o toquinho na bola, ela passa no meio das pernas do Veiga, ele desequilibra por causa disso. E aí ele já vai caindo, ele já se lança no chão. Então, assim, e aí é isso, colou, já tá colando mesmo, né? Praticamente todo jogo tem um lance desse, e aí. E é isso aí, galera. Chegamos a mais um final de vídeo. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que é para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.